Olá pessoal, vamos trabalhar um assunto chamado bioquímica. A gente vai conversar de forma assim intermediária, mediana. Agora, você tendo dúvidas, entre em contato no privado e faz as perguntas. E qualquer coisa bota nos grupos, nem se preocupem. Eu acho melhor no privado porque pelo menos chama atenção. Porque quando bota no grupo, muitas vezes a gente não percebe. Então fique bem à vontade, tá certo? Vamos lá, bioquímica. A gente vai estudar alimentos, os nutrientes. Ninguém come pão, a gente come amido. Ninguém come carne, a gente come proteínas. Ninguém vai tomar um suco de laranja. Não, a gente vai tomar vitamina C. É isso que vai acontecer, são os nutrientes que a gente vai estudar. Agora nessa primeira parte, a gente vai ver água, sais minerais, carboidratos e lipídios. E depois vem um segundo vídeo vendo o restante aí da parte de bioquímicas, as substâncias orgânicas, tá certo? Vamos lá, bioquímica. Tem as substâncias orgânicas e inorgânicas. As orgânicas, além de possuir carbono, são maiores as moléculas e possuem energia. As inorgânicas, além de ser pequenininhas as moléculas, não são energéticas. Quais são as substâncias orgânicas? Carboidratos, lipídios, proteínas, vitaminas, ácidos nucleicos. Inorgânicas são duas, água e sais minerais. É isso aqui que a gente precisa como nutrientes para as nossas células, tá certo? Vamos ver carboidratos, lipídios, proteínas, vitaminas. Primeiro vamos para a água, ok? Vamos lá, água. A água é o solvente universal. Ela ajuda em todas as reações químicas que acontecem no nosso corpo. E tem uma coisa interessante, por que ela tem essa propriedade, essas características todas que a gente vai ver? Justamente pela polaridade que ela tem, de ser cargas negativas e positivas. Por isso que é polaridade. É feito uma pilha, certo? Que tem um lado positivo e negativo. E além disso, ela tem um ângulo de abertura entre essas moléculas de 104,5 graus. E isso contribui para o que a gente vai ver agora como propriedades e características. A primeira delas, pessoal, coesão. A água, ela tem essa característica de unir uma molécula a outra. Pode ver, tem um pingo, tem outra, você passa o dedinho em cima de um pingo para outra, ela une, feito uma imã. Ela tem essa característica. Aí eu vou até pular para ajudar uma coisa, pessoal. De coesão, vamos aqui para a tensão superficial. Por ter essa propriedade de união, faz com que tenha uma tensão superficial. Você pode perceber que em alguns casos, mosquitos, certo? Alguns insetos, alguns tipos de lagartos conseguem até ficar em cima da água, correr em cima da água sem afundar, por causa da tensão superficial, dessa união dessas moléculas. Outra característica é a adesão. Essa polaridade que ela tem, essa abertura dela unir com outras substâncias. Só tem uma que ela aí é inimiga, que são os lipídios, que são apolares, tá certo? Capilaridade. Quanto a estrutura mais fina, a água vai ter um fluxo maior. Por exemplo, vamos imaginar uma mangueira grossa, um cano, um tubo e uma mangueirinha bem fininha. Muito mais fácil a circulação da água naquele fininho. Por isso, isso é uma propriedade importantíssima para a água circular. Isso no nosso corpo, de uma planta. Alto calor específico. A água tem essa propriedade de guardar o calor, ela demora um pouquinho mais, mas também ela guarda o calor por mais tempo. Vamos imaginar a seguinte experiência. Você pega uma panela, coloca água. Você coloca lá no fogão, né? Acendeu a boca, tal, está esquentando. Você vai perceber que a panela vai primeiro ficar mais quente. Depois a água fica mais quente, tá certo? Fica quente. Depois, se você tirar essa água quente e colocar em outro recipiente, você vai perceber que a panela onde ferveu aquela água, ela vai esfriar rapidamente e a água continua quente. Então ela guarda esse calor por mais tempo, tá certo? A temperatura, né? Por mais tempo, a temperatura fica mais alta. Outro exemplo é agora, o sol está batendo na caixa d'água da gente, na nossa casa, quando é no finalzinho do dia ou no começo da noite, a gente liga a torneira, a água está bem quente. Por quê? Porque o sol bateu em cima durante o dia e ela guardou essa temperatura, tá certo? Então, alto calor específico. Isso é interessante, porque a temperatura da gente fica 36,7 graus por mais tempo e isso contribui, tá certo? Outra coisa de água que eu lembrei, a quantidade de água nos organismos dependem de 3 fatores. O primeiro, idade. Segundo, metabolismo. E terceiro, depende da espécie. Idade, o primeiro. Quanto mais velho, menos água possui. Parece que a morte manda um recadinho para a gente, que o tempo vai passando, você vai perdendo a quantidade de água. Por exemplo, um bebê, 80% do corpo dele é água. Um adulto, 70%. Isso é uma média, viu gente? O idoso, 60%, 65% de água. 2. Metabolismo. Quanto mais movimento,
mais água tem naquele órgão. Por exemplo, uma parte da minha pele do braço tem menos água, enquanto que o músculo tem mais água, porque movimenta mais, tá vendo? Então, quanto mais movimento, mais água possui. Em outras palavras, metabolismo. Lógico que o metabolismo é mais amplo do que isso. E terceiro, é em relação à espécie. Tem espécie que tem mais água do que outro. Por exemplo, água viva, alface, tem muito mais água do que a gente, tá certo? Vamos lá, sais minerais. Eu vou aqui destacar para vocês alguns sais minerais, não vão ser todos, só alguns, para a gente ter uma noção básica sobre eles. O primeiro é cálcio. Ele ajuda no impulso nervoso, ele ajuda na cicatrização, que a gente bota como coagulação sanguínea, na contração muscular e fortalece ossos e dentes. O cálcio tem essas funções todas. É um macronutriente, né? Fósforo, energético. Ele faz a parte da composição dos nossos ossos. O fósforo, agora, deixa eu lembrar uma coisa a vocês. Quando você for estudar, estude sais minerais e as funções, tá certo? Cálcio e fósforo. Os alimentos que são ricos em nutrientes, muitas vezes tem um alimento que tem vários sais minerais. Geralmente os vestibulares, os Enem, não vão exigir isso. Mas mesmo que exija, mas durante o texto vai dizer sobre a função, coisas desse tipo, que você vai identificar e saber qual é. Vamos lá, sódio. Além de ajudar nos impulsos nervosos, o sódio, ele absorve água. Pode ver, cloreto de sódio, sal de cozinha, tem sódio, né? Quanto mais sal você come, mais dá sede e vai puxar água. Ele absorve água, tem essa propriedade. Outra, eu queria falar do magnésio. O magnésio, pessoal, ele é o componente principal da clorofila, aquele pigmento verde que ajuda na fotossíntese. Não esqueça disso. Clorofila, magnésio. Ferro. O ferro é o principal componente da hemoglobina. Hemoglobina é o pigmento que dá cor vermelha ao sangue. Os nossos glóbulos vermelhos, ou hemácias, são células que transportam os gases dentro do nosso corpo. Está lá no nosso sangue. Para você ter uma ideia, 1 milímetro cúbico de sangue tem 4,5 a 5 milhões de glóbulos vermelhos. E cada um lá é pintado, tingido por uma proteína chamada hemoglobina. E a hemoglobina é rica em ferro. Então, aonde é que eu vou arrumar ferro? Nas carnes, nas leguminosas. O que são as leguminosas? Feijão, ervilha, lentilha, são riquíssimas em ferro. Iodo. Olha pessoal, o iodo é o componente principal da tiroxina. Iodo. Na década de 40, muitas pessoas, na população brasileira, as pessoas estavam com um caroço enorme, chamado bócio endêmico. Tem uns que chamavam popularmente de papeira, tá certo? Bócio endêmico. Porque não recebia iodo, a tireoide, e lixava. Aí o governo federal criou uma lei que todo sal de cozinha tem que ser sal iodado. Tem que receber iodo, para justamente não acontecer esses episódios que aconteceram naquela época, na década de 40. Agora, pessoal, um conselho: não coma muito sal, porque sua pressão arterial sobe um bocado. Mas não se preocupe que os alimentos que você tem, mesmo um pouquinho, já é o suficiente. Pão francês, por exemplo, ele tem um pouco de sal, então isso compõe e não precisa você ficar aperreado. Carboidratos. Olha pessoal, os carboidratos. Eu estou aqui com uma caixa enorme, tá certo? Que eu achei ali, porque não tem como vocês comprar uma coisa enorme dessa, certo? Não sei nem o que é isso, é coisa para chique, gente chique. Sim, vamos lá. Olha nas informações nutricionais, que aqui nas informações nutricionais tem dizendo a quantidade de carboidratos, de proteínas, de vitaminas, e é interessante, a gente nunca lê, a gente só vai comer, mas a gente pode comer e olhar, tá certo? Porque o olho faz uma coisa e a boca faz outra, tá certo? Então, os carboidratos, pessoal... Eita, esqueci de uma coisa, deixa eu pegar aqui o óculos, só um minutinho. Oi, cheguei, certo? Vamos lá, aqui está dizendo o seguinte: a cada 30 gramas desse produto, que eu não sei o que é isso, certo? 23 gramas, agora que é gostoso, é carboidrato. Isso significa de 30, 23 é carboidrato. Veja, é uma quantidade muito grande de açúcar, tá certo? Os carboidratos podem ser chamados de glicídios, glúcidos, hidratos de carbono, açúcares. É muito palavrão para uma coisinha só, tá certo? Açúcar, carboidrato. Classificação: eles são divididos em monossacarídeos, oligosacarídeos e polissacarídeos. Vamos lá. Monossacarídeos, dentre 3 a 7 carbonos. São açúcares simples que não sofrem hidrólise, ok? Eu queria destacar 2 subgrupos dentro dos monossacarídeos. O primeiro, ribose e dexarribose, açúcar do RNA e do DNA, respectivamente. Hexose, são 3, glicose, galactose e frutose, certo? Lembre desses palavrões, viu? Glicose, frutose e galactose, que a gente vai precisar bastante agora nos disacarídeos.
Oligosacarídeos é o segundo tipo da classificação dos carboidratos. É a união de 2 a 6 monossacarídeos. O principal oligosacarídeo são os disacarídeos. E quais são os disacarídeos? Vamos lá, sacarose, lactose e maltose. Sacarose é o açúcar da cana-de-açúcar. Nos Estados Unidos e na Europa, por causa das condições climáticas do solo, eles não plantam cana-de-açúcar assim como a gente planta, né? Lógico, não tanto. Eles utilizam mais o açúcar da beterraba, a sacarose. Aqui a gente utiliza da cana-de-açúcar, tá certo? A sacarose, ela é formada de sacarídeos, sacarose. Ela é formada por 2 monossacarídeos, glicose e frutose. Então vamos lá, 1 mais 1, 2, tá certo? Pessoal, depois assista mais devagarzinho, vá anotando durante a aula, prestando atenção, tá certo? Depois faz anotações. Assiste uma vez, depois assiste outra vez, fazendo anotações. Lactose, açúcar do leite. É formado de glicose mais galactose. Lembrando, tem intolerância à lactose, alergia à lactose. Tem uma doença chamada galactosemia, que a pessoa não metaboliza a galactose. E tem que olhar direitinho com um bom médico o que está acontecendo, tá bom? Maltose, açúcares vegetais, glicose mais glicose, ok? Esses são os disacarídeos que são formados, lógico, o nome já diz, disacarídeos formados por 2 monossacarídeos. Polissacarídeos são formados por inúmeras células, muito açúcar, poli, né? Eles são divididos em 2 tipos, né? Estruturais e energéticos. Estruturais tem a celulose e a quitina. Celulose é a estrutura, a composição do vegetal. Já a quitina é a composição dos artrópodes. E quem são os artrópodes? Insetos, aracnídeos, crustáceos e miriápodes. São esses indivíduos. Energéticos, amido nos vegetais e o glicogênio nos animais, tanto no músculo como no fígado, fica armazenado, tá certo? O glicogênio. Lipídios. A gente agora vai falar de gordura, óleo, cera, colesterol, coisas desse tipo, ok? Vamos lá, bem rapidinho. Os lipídios têm diversas funções. É isolante térmico, é energético, ele também é isolante elétrico, mecânico, impermeabilizante, forma hormônios, certo? Vitaminas, as vitaminas lipossolúveis, né? Que a gente sabe só porque tem lipídio. Tem diversas funções que a gente vai ver isso durante o percurso. Primeiro, os glicerídeos, a gente está falando de óleo e gordura. Glicerídeos, óleos e gordura. Quando faz exame, aparece glicerídeos, pode aparecer triglicerídeos, certo? Outros palavrões, certo? Mas lembra que é uma coisa só. Os glicerídeos, porque tem 3 moléculas de ácido graxo, por isso que é triglicerídeos. É formado de ácido graxo mais glicerol. E eles são representados por 2 indivíduos, óleo e gordura. Vamos lá. Óleo são os ácidos graxos, olha, o ácido graxo insaturado. E a gordura, ácido graxo saturado. Eu não sei se isso vai ajudar vocês, mas guarde 3 S na sua cabecinha. Saturado, S. Gordura, sólido. E só tem ligações simples. Só ligações simples. Então, 3 S. E tem o ácido graxo insaturado, porque além de ligações simples, tem ligações duplas. Ok? Agora, quando é acrescentado no ácido graxo insaturado, no óleo, é acrescentado hidrogênio, a gente vai ter a gordura trans, certo? Para ser melhor, específico, seria a gordura vegetal hidrogenada, o nome mais adequado, gordura vegetal hidrogenada. Gordura, né, porque esse óleo se transformou, ficou pastoso, certo? Vegetal, porque geralmente a origem do óleo é vegetal, óleo de canola, soja, de milho, certo? Vegetal. Hidrogenada porque ganhou hidrogênio, ok? Vamos lá. Fosfolipídios faz parte da composição química da membrana plasmática, que isso aqui depois a gente vai estudar nos detalhes, quando a gente falar na parte de citologia, membrana plasmática, fosfolipídio, veja, fosfolipídio, ok? Cerídeos, representados pelas ceras, certo? Tem aquela cera do vidro, as folhas, um vegetal. Um minutinho, veja, se você olhar direitinho, essa, eu acho que dá para ver daí. Essa laranja, ela tem um brilho. Por que ela tem um brilho? Porque ela tem uma cera que deixa impermeável, faz com que ela não perca água. É a mesma cera do vidro, certo? Numa folha, a gente vê aquela folha bem brilhosa, né? Por quê? Porque justamente tem a cera, que é uma proteção. Imagina um vegetal o dia todo levando sol, se não tivesse essa cera. Aí perdia muita água, né? E infelizmente batia a cachorreta. Vamos lá. Carotenoides, ou beta-caroteno. Esse aí de cor, aparece assim nos livros, laranja, amarelo, certo? Vermelho. É ele que dá origem, pessoal, à vitamina A e também à
a vitamina A e também ao hormônio, certo? Aos dois. O carotenoides, o caroteno, certo? Por exemplo, alimentos de cor laranja, por exemplo. Vamos lá. Deixa eu dar uma dica melhor. O carotenoide, vitamina A. A vitamina A, ela tem a matéria-prima, o carotenoides. Já a melanina, que dá cor à pele a gente, também tem origem ao carotenoides, ou caroteno. Então essa substância dá origem à melanina, que dá cor à nossa pele, ao olho, ao cabelo, e também dá origem à vitamina A. Por isso que alimentos de cor laranja, eles são ricos em vitamina A, tá certo? Essa é a primeira parte que a gente está vendo. E a gente depois vai olhar direitinho os esteróides, que tem uma coisa bem interessante, que eu vou colocar junto de proteínas, para a gente entender um pouquinho melhor sobre os dois tipos de colesterol. Um beijão na boca, já já a gente se vê.